Olá! Vamos mergulhar hoje no GP de Mônaco de 2025. Depois daquela corrida bem parada do ano passado, né? Que chamaram de procissão, a F1 e a FIA tentaram algo novo, uma regra para forçar mais pit stops. Exato. A gente vai analisar aqui se essa mudança funcionou mesmo ou se só acendeu um holofote num problema maior que Mônaco tem, sabe? Pois é, a nossa missão aqui é entender o impacto real dessa regra nova. Essa aí de ter que usar 3 jogos de pneus, forçando 2 paradas obrigatórias. Uhum. Será que trouxe aquela emoção estratégica que eles queriam? Ou foi só tipo um band-aid num circuito onde ultrapassar é quase um milagre? Vamos ver as reações, as táticas que deram o que falar e as possíveis soluções, né, com base na análise que fizemos, certo? Vamos lá. A regra surgiu então para evitar aquela monotonia de 2024. A ideia era criar mais variáveis, mais imprevisibilidade. E olha, a gente viu sim algumas equipes tentando coisas diferentes. A Red Bull, por exemplo, arriscou cedo com o Tsunoda. Tentou, mas não deu muito certo para eles, né? Não deu, mas mostrou alguma iniciativa. Agora, a Racing Bulls e a Williams usaram táticas de equipe de forma bem inteligente, né? Garantiram pontos para os 2 carros. Bem espertos. Isso mostra que a regra, pelo menos, talvez tenha recompensado um pouco quem pensou fora da caixa estrategicamente. Já a Mercedes... A Mercedes ficou mais na dela, né? ficou meio parada, esperando e saiu sem nada. E o interessante, assim, é que o consenso geral no paddock, principalmente entre os pilotos, foi de artificialidade. Mesmo sendo diferente de 2024, sabe? A artificialidade? O próprio Lando Norris, que venceu, ele questionou se a F1 deveria ficar buscando essas corridas fabricadas. Foi a palavra que ele usou. Nossa! E o Max Verstappen, ele foi mais ácido ainda. Comparou a corrida com o Mario Kart. Mario Kart? Sério? Sério. E ainda ironizou falando que talvez no ano que vem jogassem bananas na pista. Pra você ver o nível de crítica, né? Pesado. Mostra bem a frustração. Mas e essas táticas de equipe que você mencionou? Da Williams, da Racing Bulls, elas geraram muita polêmica, né? Geraram, sim. O Alex Albon e o Carlos Sainz mesmo admitiram que não gostam de manipular a corrida desse jeito, mas falaram que era a única forma de pontuar ali. Exato. O Sainz até comentou que eles tiveram que reagir porque a Racing Bulls aplicou a tática contra eles primeiro. Então foi uma reação. Mas aí que está o ponto-chave, que a análise mostra. Essas táticas, elas ficaram mais evidentes agora, claro. Mas elas não são uma consequência direta só da regra nova. Como assim? Elas vêm do problema fundamental de Mônaco. A dificuldade extrema de ultrapassar. Lembra do Alonso em 2022? Segurando todo mundo para gerenciar pneu? Lembro, claro, andando super devagar. Pois é, a dinâmica é a mesma. A regra deste ano só colocou mais foco nessas manobras, que, diga-se de passagem, foram executadas de forma muito astuta por algumas equipes. O problema central mesmo são os carros de hoje, simplesmente grandes demais para aquelas ruas estreitas. O Verstappen resumiu bem. Nenhum carro de F2 conseguiria passar um F1 ali hoje em dia. Entendi. Faz todo sentido. Então, se a regra não resolveu de verdade e as táticas são só um sintoma, o que a gente faz? Colocar mais pit stop? Os pilotos já estão tirando sarro disso. O Verstappen brincou sobre 4 paradas para o ano que vem. Imagina 4 paradas. O Toto Wolff da Mercedes sugeriu um tempo mínimo por volta, para evitar que os pilotos fiquem reduzindo demais o ritmo, sabe? Um tempo mínimo. Mas isso não adiciona muita complexidade? E talvez nem impeça as táticas de equipe, né? Exato. Pode complicar e não resolver. Aí o Christian Horner, da Red Bull, trouxe de volta aquela ideia antiga de alterar o traçado. Mudar a pista de Mônaco. Ele falou talvez ali na saída do túnel, ou na curva 1, a Saint-Devote, para tentar criar algum ponto de ultrapassagem. Nossa, mas mexer no traçado de Mônaco, isso deve ser um desafio gigantesco, né? De infraestrutura na cidade. Exatamente. É muito espinhoso. E tem mais. Mesmo os carros de 2026, que prometem ser um pouco menores, tipo 20 centímetros a menos no entre-eixos, 10 centímetros mais estreitos, provavelmente isso ainda não vai facilitar tanto as ultrapassagens em Mônaco. Eu só vi a F2. As ultrapassagens lá também são raras.
É verdade. O problema de fundo, como até o Horner admitiu, é o tamanho dos carros mesmo. E para isso, bom, não tem solução fácil à vista. Parece que fica um beco sem saída, né? Ou a F1 tira Mônaco do calendário de vez. O que seria muito polêmico. Muito. Ou então, aceita Mônaco como ela é. Com o contrato ainda até 2031, parece que a segunda opção é a que está valendo, né? É o mais provável. E talvez, tudo bem, quer dizer, a classificação em Mônaco, todos os pilotos falam, é algo incomparável. É o teste máximo de habilidade e de precisão. Ah, sim, a classificação é sempre eletrizante. Exato. Então, mesmo que a corrida no domingo não seja aquele show de ultrapassagens que a gente vê em outras pistas, esse desafio do sábado, junto com toda a história, o glamour, o valor comercial, talvez isso justifique o lugar de Mônaco no calendário. É um bom ponto. Então, resumindo nossa análise, a regra dos 2 pitstops obrigatórios em Mônaco 2025, ela adicionou sim uma camada de estratégia, evitou aquela paralisia total do ano anterior. Sim, evitou o pior cenário. Mas foi muito vista como artificial, né? E, principalmente, não resolveu o problema crônico das ultrapassagens, que está ligado ao tamanho dos carros e à natureza única da pista. Perfeito. O debate sobre Mônaco expõe bem essa tensão que existe na F1, como equilibrar a tradição, o desejo por mais espetáculo na pista e as limitações físicas desses circuitos históricos, com a evolução constante dos carros. É o dilema de Mônaco que parece continuar sem solução fácil. Pois é. E isso me deixa pensando aqui, uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Manda. Se a classificação é tão universalmente aclamada, se é o ponto alto do fim de semana em Mônaco o teste de habilidade pura, será que a gente não deveria, talvez, repensar radicalmente o formato do evento só para Mônaco? Repensar como? Sei lá, talvez focar ainda mais nessa busca pela volta perfeita no sábado. Dar um peso diferente para isso, em vez de ficar tentando consertar artificialmente uma corrida de domingo cuja natureza parece, bom, imutável. Fica aí a provocação para o pessoal pensar.